Bem, então aqui nessa aula de hoje, para as turmas de administração e ciências contábeis, nós vamos fazer uma introdução à macroeconomia buscando tratar de fundamentos da teoria macroeconômica e da política econômica. Mas antes de entrar propriamente nesse assunto, vamos rever algo de microeconomia, umas questões básicas da economia, tentando fazer uma relação ali com a chamada teoria microeconômica, de maneira bastante simples, mas para que vocês entendam a conexão entre as duas áreas de estudo da economia. Bom, então, uma questão primordial que existe inicialmente é por que estudamos economia? Bem, nós estudamos economia porque existe o chamado problema econômico, né? E a caracterização desse problema econômico é que nos dá uma percepção sobre a importância da economia na vida das pessoas. Então, existem alguns sinais, né, que podem, pelo menos, indicar que, né, essa área de estudo, de conhecimento, chamada de economia, é algo de importante. Por exemplo, o governo federal do país, e não só do Brasil, mas é algo relativamente tradicional, tem um Ministério da Economia. Às vezes ele tem um outro nome, Fazenda, pode estar junto com o nome de planejamento, mas efetivamente é comum que os governos tenham, né, uma estrutura administrativa para tratar da economia, como é o caso do Ministério do Governo Federal, das secretarias dos governos estaduais e das secretarias dos governos municipais. Bom, então isso por si só já nos traz um pouco, né, já nos chama a atenção de que economia parece ser algo ou uma área relevante para a vida das pessoas. Efetivamente, né, quando as pessoas pensam sobre economia, elas fazem buscas, o, elas fazem buscas para entender o que significa, né, economia. É tradicional que elas encontrem a seguinte definição: economia estuda maneiras eficientes de alocar recursos escassos, né? É uma definição que está correta, né? Mas que efetivamente ela é um pouco, sim, né, incomum para numa linguagem mais, digamos, usual da vida, né? Professor, Estuda a alocação eficiente dos recursos escassos, né? professor, Bem, então os indivíduos, eles têm vários recursos, como por exemplo o tempo, o dinheiro, recursos materiais, né, como imóveis, móveis, alguns têm animais vivos, né? E esses recursos, certamente, eles têm quantidades definidas, né? Ou seja, temos tempo, mas efetivamente talvez não tenhamos tempo para tudo, ou talvez até tenhamos. Dinheiro, também, nós temos algum dinheiro, mas esse dinheiro ele pode ser suficiente para tudo que um indivíduo precisa, ou pode não ser. E o mesmo se aplica aos recursos materiais dos indivíduos. Porque essa questão da suficiência dos recursos ou da escassez dos recursos depende efetivamente dos desejos dos indivíduos. No caso em que um indivíduo tem desejos limitados, ou que a gente diz que ele tem desejos limitados, significa basicamente o quê? Uma pessoa que tem desejos de realização de ações, de uso do tempo, do dinheiro, dos seus recursos materiais, e para quem o tempo disponível é absolutamente. é, o tempo disponível para esse indivíduo permite que ele efetivamente faça tudo o que ele quer, assim como o dinheiro.
né? Ele tem uma quantia de dinheiro e ele tem desejos, ele usa esse dinheiro e, para satisfazer suas vontades, ele não precisa gastar todo o dinheiro que tem. Então ele não tem restrições de dinheiro. O que nós poderíamos também entender que ele tem desejos limitados em relação aos seus recursos. Quando um indivíduo tem desejos limitados, então efetivamente os recursos não serão escassos e aí não haverá problema econômico. Porque o problema econômico, ele surge quando os indivíduos têm desejos chamados de ilimitados. Mas claro que, né, o que são desejos ilimitados? É algo difícil de ser definido. Então, essa questão da ilimitação dos desejos, ela é feita com base na escassez dos recursos, né? Então, uma pessoa se envolve em várias atividades e cada uma dessas atividades vai demandar tempo dela. E acaba não dando tempo de fazer tudo o que ela queria. Então, o que aconteceu? O tempo, né, ele tem algumas marcações que não vão mudar. O dia tem 24 horas, semana tem 7 dias, o calendário anual que nós usamos tem 365 dias, né? Só que a pessoa tentou usar o tempo de uma forma que não o tempo que ela dispõe para realizar essas tarefas não foi suficiente. Então seria um claro sinal de que o tempo, da forma como a pessoa está usando, é um recurso que se tornou escasso. De maneira semelhante, nós podemos pensar, por exemplo, sobre o dinheiro, né? Quando que podemos afirmar que o dinheiro é um recurso escasso? É quando a gente não tem o dinheiro suficiente para fazer tudo aquilo que a gente quer, né? O que muitas vezes acontece, né, com várias pessoas. A gente não tem tudo aquilo que a gente gostaria de ter, porque não tem dinheiro suficiente para poder obter tudo isso. Isso é algo tão comum, né, que acho que vocês não sabem, né, mas o Mick Jagger, que é o vocalista dos Rolling Stones, ele estudou economia na London School of Economics e tem uma frase em uma das músicas, né? You can't always get what you want, né? Você nunca vai ter tudo aquilo que você quer, né? E o dinheiro é algo que sofre constantemente desse problema. E quando isso acontece, efetivamente é o que nós vamos dizer, olha, os desejos são ilimitados para a dotação de dinheiro que a pessoa tem, né? Porque o que ela quer ter ou o que ela quer fazer requer uma quantidade de dinheiro maior do que ela tem, né? Só que é difícil avaliar, né, o que é um desejo ilimitado, o que é um desejo limitado. Então a gente avalia de que maneira? Olha, se os recursos disponíveis para aquele indivíduo não permitem que ele cumpra, atinja os seus desejos, então certamente ele tem uma escassez de recursos, que é algo mais fácil de ser visto ou entendido, né? Ó, não dá tempo de fazer tudo o que eu queria. Eu não tenho dinheiro para comprar ou para ter tudo aquilo que eu gostaria, né? Isso é um tipo de percepção simples e muito mais fácil do que a gente discutir, né, o que é um desejo ilimitado, né? Porque aí envolve questões muito particulares de cada um, né? Porque o que pode ser um desejo, digamos, além do normal na interpretação de uma pessoa, pode ser absolutamente normal na interpretação de uma outra pessoa. E aí, claro, né, desejo, gosto é algo muito difícil de se discutir. Então a gente, em economia, a gente olha aquilo que parece ser mais fácil de ser entendido, que é a questão se os recursos são suficientes para que a pessoa execute tudo aquilo que ela quer, sejam esses recursos o tempo, o dinheiro ou outros recursos materiais. Quando os desejos são ilimitados, então os recursos se tornam escassos, e aí com isso é que surge o problema que é chamado de problema econômico, que efetivamente pode ser entendido da seguinte forma, né, que envolve, ou cuja solução envolve escolher objetivos, né,
não somente que se refiram ao uso do tempo, ao uso do dinheiro, recursos materiais, recursos físicos também, né? Porque todos nós temos uma capacidade física, né? Depois de um dia de trabalho, de várias horas, a gente cansa, né? Então, isso também precisa ser levado em conta. Então, a solução do problema econômico envolve escolher objetivos e escolher como usar eficientemente os recursos escassos para obter esses objetivos, né? Então, ou seja, basicamente o que isso quer dizer? Quer dizer fazer um plano de uso, uma estratégia de uso dos recursos disponíveis para tentar obter aquele objetivo. Só que, claro, né, a maneira de usar os recursos não é livre, né? Nós não podemos usar nosso dinheiro de maneira livre, né? Existem restrições para o próprio uso do dinheiro, para o uso do tempo. E então, efetivamente, a escolha desses objetivos e de como usar eficientemente os recursos que são escassos para obter esses objetivos ainda estão sujeitos ou ainda têm que atender restrições tecnológicas e institucionais. E institucional significa o quê? São restrições jurídicas e culturais. E dentro do que eu estou chamando de cultura, estão ali as definições morais, inclusive religiosas. Então, se a gente pensar sobre, né, essa definição aí mais técnica, e tentar dar a ela um olhar mais simples, a minha interpretação é a seguinte: o que é o problema econômico? O problema econômico é o problema da vida material futura, né? Nós vamos continuar vivendo, nós estaremos vivos no futuro e nós queremos estar bem lá. Então a gente precisa fazer um plano de como fazer essa transição de hoje para esse ponto no futuro. E claro que essa transição de vida, né, envolve outros aspectos além do material, né, como por exemplo, psicológico, religioso, tudo isso existe de fato. Porém, em economia, vamos tratar apenas da transição material em relação ao futuro. Então, pensando dessa forma, eu entendo por que que economia, de fato, faz parte da vida das pessoas. Bom, porque as pessoas estão vivas, têm vida material e vão estar vivas, né, em alguma medida ou alguma extensão no futuro. E isso vale para tudo aquilo que as pessoas participarem. Então, diz respeito também ao quê? Às empresas, né? Porque veja, uma maneira da gente ver o que que é uma empresa, se você olhar por essa ótica, você vai ver o seguinte, ó, uma caracterização possível de uma empresa é: nós temos ali várias pessoas com diferentes capacitações, diferentes funções, mas várias pessoas reunidas para a obtenção de um certo ou de certos objetivos ou resultados, né? Então, se você olhar dessa forma, você vai ver o quê? O que que é uma empresa? Uma empresa é um conjunto de pessoas orientadas na direção da obtenção de um certo resultado ou de certos resultados. Se nós olharmos, por exemplo, para um país ou uma cidade, seja o que for, né? Eh, Claro que aí nós não vamos ter um nível de orientação ou um nível de definição de objetivos mais tão bem delineados como nós teríamos numa empresa. Mas, né, nós temos ali pessoas, né, que compartilham de certos objetivos, estão convivendo juntos, né? Então você também pode olhar, né? Você olha assim esse conceito chamado sociedade, né? Que as pessoas usam bastante aí quando se referem a questões eh, das ciências sociais ou das ciências humanas e assim vai, né? O que que é uma sociedade? Ué, uma sociedade é um conjunto de sócios. Ué, então se estamos falando da sociedade brasileira, estamos falando dos sócios que compõem, né, esse país chamado Brasil, esse estado chamado São Paulo, essa cidade chamada de São Paulo, né? Agora, diferentemente de uma empresa, né, que ali tem contratos, né, as pessoas estão, digamos, efetivamente orientadas, instigadas a certos objetivos, aí numa cidade, né, num estado, num país,
nós não temos ali o mesmo nível de engajamento, formal ou informal que nós temos num empreendimento, né. Mas se você for olhar, não precisaria ter tantas diferenças, né, porque, se você pensar no que são os sócios de uma empresa, né, que configuram a sociedade que caracteriza a empresa, se a gente pensar dessa forma, não seria pelo menos impossível pensar que um país caracterizado por sua sociedade tivesse como as pessoas que vivem nele, né, os seus cidadãos, sendo os sócios, né. Talvez até se as pessoas tivessem esse olhar, possivelmente teríamos resultados coletivos melhores, né, se nos olhássemos como sócios, mas não simplesmente como outras pessoas, né. Porque olhar para o sócio e como sócio, certamente é um olhar diferente. A escassez dos recursos, que caracteriza a vida material presente e futura dos seres humanos, vão impor que sejam feitas decisões ou escolhas, de produção, que dizem respeito aos objetivos, né, ou seja, é preciso decidir o que produzir, e como vai ser produzido. Ou seja, que mercadoria eu vou disponibilizar, né, como produtor ou como ofertante, e como eu vou fazer isso, né, com que tecnologia eu vou fazer isso. O que acontece é que a sociedade já há muitos séculos, e efetivamente mais do que 2 milênios, né, então é um processo que começou antes de Cristo, a sociedade veio num processo aparentemente evolutivo, em que a execução dos processos produtivos foi sendo progressivamente compartimentalizada. Primeiro houve, né, no início das sociedades muito primitivas, basicamente as pessoas que viviam ali naqueles agrupamentos, elas faziam tudo, né? Então elas caçavam, elas pescavam, coletavam alimentos, construíam proteções contra, o clima. Com o passar do tempo, essas pessoas foram percebendo, né, que entre elas haviam pessoas que caçavam melhor, outras sabiam coletar melhor, outras sabiam construir melhor, fazer ferramentas de uma maneira melhor. E aí, dessa forma, eh, as tarefas que eram realizadas coletivamente, elas passaram a ser atribuídas a pessoas ou grupos de pessoas mais particulares, que é o que se chama nos estudos sobre isso, da divisão social do trabalho. Os processos de trabalho acabam sendo divididos e atribuídos para grupos sociais específicos. E também, na própria execução desses trabalhos por esses grupos, começou-se a ter a percepção de que aquele trabalho, aquele processo de trabalho, aquele processo produtivo, ele era composto de várias tarefas, né? Como por exemplo, pensa numa algo bastante simples, né? Caçar. Então as pessoas precisavam ir atrás dos animais, né, selvagens, precisavam carregar algum tipo de armamento para isso. E lá, quando encontravam os animais, precisavam de alguma forma, né, cercar esses animais, tornar a possibilidade de abater a caça mais factível, né. Não pode ser feito de qualquer forma, né, porque se você reparar, exceto pela capacidade da imaginação e de alteração da própria natureza, talvez em todos os outros quesitos, não vou dizer que exatamente em todos, porque disso eu não tenho certeza, mas possivelmente em pelo menos quase todos os outros quesitos, nós seres humanos, nós somos muito mais frágeis do que uma grande parte dos outros animais existentes na natureza, né. Veja as nossas crianças como elas nascem, compara com um cavalo, um leão, né, uma baleia. Os filhotes desses animais, eles já nascem com um formato muito já mais bem definido, já sabem andar de saída praticamente,
nadar, etc. Olha para os nossos bebês, o nível de fragilidade que é, né? Eh, Vocês já viram filhotes de animais, né? Vocês entendem bem o que eu estou falando. Compara com um bebê humano. Nossa, é um nível de indefesa muito prolongado. Então nós precisamos cercar aquelas pessoas precisam cercar os animais, né? Porque os animais são muito mais rápidos, eles são muito mais fortes do que nós, né? Pelo menos uma boa parte deles. E além disso, depois precisava fazer a caça em si, e depois do animal abatido precisava trazer de volta, né? Então as pessoas perceberam o seguinte: olha, se eu colocar os melhores caçadores para carregar, por exemplo, o armamento durante a caminhada, colocar eles para correrem mais para fazer o cercamento dos animais, na hora que vai ter que fazer, por exemplo, jogar uma lança, fazer, né, o abate efetivamente, é possível que esse caçador ele esteja tão cansado que ele perca a precisão e aí o sucesso do empreendimento fique muito comprometido. Então, as próprias pessoas percebendo isso, começaram a dividir as tarefas, né. Então aquelas pessoas que não tinham tantas habilidades, né, não eram tão velozes, não eram tão capazes de executar a caça de uma maneira bem feita e bem-sucedida, melhor dizendo, elas faziam o quê? Aquele trabalho, os outros trabalhos, né, por exemplo, elas carregavam o peso dos armamentos, né, de tudo que fosse usado ali para poder executar a caça. Ou elas traziam depois os animais abatidos. Então começou a ter o quê? Aquilo que nós chamamos da divisão técnica do trabalho, né, ou seja, um processo de trabalho, ele teve a sua execução dividida em tarefas, né. E aí, claro que com o avanço, né, dessa divisão dos processos de trabalho, não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista técnico, a divisão técnica, ela vem avançando cada vez mais, né, um processo, como eu disse a vocês, começado há mais de 2 séculos, perdão, 2 séculos não, mais do que 2 milênios, o efetivamente isso levou à especialização do trabalho. Só que essa especialização do trabalho, ela também faz com que a gente perca a capacidade de realização de um processo produtivo completo, né. E aí cada um de nós aumenta a nossa dependência que nós temos de que outras pessoas executem as tarefas que lhes cabem, sejam essas tarefas componentes do processo em que nós próprios trabalhamos ou de processos de trabalho, eh, dos quais nós nem fazemos parte, né. Então veja, eu e vocês, nós fazemos tarefas específicas, nós não cumprimos tudo aquilo que está envolvido no processo produtivo em que nós estamos participando. E além disso, esse processo produtivo que nós participamos não produz tudo aquilo que nós precisamos para consumir, né. Nós não produzimos nossos vestuários, nossos alimentos, nossas moradias, né, nós precisamos que as outras pessoas façam as suas tarefas nos processos de trabalho nos quais elas participam. Então, efetivamente, nós precisamos decidir o que que nós vamos produzir, o que que nós vamos ofertar depois para as outras pessoas, né. Parte de vocês quer produzir o quê? Serviços ligados aos conhecimentos de contabilidade. Outros querem produzir ou fornecer serviços ligados aos conhecimentos de administração, né. Mas vocês, ao fazerem isso, deixarão de precisar dos médicos, dos dentistas, né, advogados, etcétera? Não, né. Só que essa decisão precisa ser tomada, não dá para a gente fazer todas as faculdades, para ser tudo. Não dá para a gente produzir alimento, produzir vestuário, panela, computador, sinal de internet, não dá para fazer isso. A gente vai ter que se especializar. E inevitavelmente nós vamos que interagir mais com as outras pessoas. E nessa interação, né, de trocas daquilo que nós produzimos ou daquilo que é produzido com a nossa participação, a gente vai ter que pensar sobre algo que seja que as outras pessoas queiram, né? Por isso que alguns mercados
apresentam certas dificuldades em um país em relação a outros, né? Como, por exemplo, você pega o mercado artístico no Brasil, né, de música, dança, teatro, né? Aqui o Brasil é um país relativamente pobre, né? Então as pessoas primeiro vão usar dinheiro para comer, depois se vestir, né, as necessidades mais básicas. E aí, depois de uma série de necessidades que são satisfeitas, é que vem a satisfação ali com formas de entretenimento. E se você ainda levar em consideração aspectos culturais e de gosto, eh, espetáculos de dança não são tão apreciados, né, do ponto de vista de mercadorias compradas, assim como teatro, né, em relação a outros países do mundo, que permitem, por exemplo, que bailarinos e bailarinas possam ter carreiras mais promissoras do ponto de vista material do que, por exemplo, aqui no Brasil. Músicos, inclusive artistas de teatro, por exemplo, né. E o que eu quero ilustrar com isso é o seguinte, a gente precisa pensar o que que a gente vai produzir, o que que nós vamos ofertar para fazer parte de todo esse mecanismo chamado sociedade, no qual as pessoas estão super especializadas em tarefas, de forma que elas se tornam incapazes de produzir qualquer coisa que elas precisem usar ou consumir. Bom, e além de se preocupar com o que produzir, né, porque o objetivo propriamente não é produzir, mas o objetivo é ter uma vida material satisfeita, né? Ter uma casa para morar, ter roupa para vestir, comida para comer, dinheiro para poder viajar, ter entretenimentos, né? Eh, Depois, né, dar alguma coisa para filhos, né, ou para os pais, coisas desse tipo. Então, precisamos nos preocupar também com questões ligadas a como aquilo que é produzido, né, numa sociedade, vai ser distribuído. E essa questão, né, essa pergunta de como distribuir, quais são as regras que vão ditar a distribuição, estão baseadas, são constituem 2 regras muito usuais, né, de que para produzir algo, perdão, é necessário produzir algo para ter acesso ao que foi produzido pelas outras pessoas, né, então estamos falando, de trocas de produção, de serviços, né, efetivamente trocas de mercadorias, lembrando que mercadorias podem ser bens materiais ou podem ser serviços, né, algo não material. E a outra regra é que quem produz mais, recebe mais. Quem produz menos, recebe menos, tá. Isso está muito arraigado nas pessoas, né, como, regras, como normas, que elas acham que se aplicam ao mundo da produção e da distribuição. Pensa dentro de uma empresa, né, eu falei da sociedade, mas anteriormente eu tinha dito: "Olha, nós podemos usar o olhar de sociedade para empresas, para a população do próprio país, né. Vamos pensar a sociedade do ponto de vista de uma empresa, né, dos sócios de uma empresa ali, e relaxando um pouco esse conceito, né, de forma que a gente pense que quem trabalha na empresa, embora não seja acionista, também seja um sócio, tá, na medida em que, eh, receba participação nos resultados. Você vai ver claramente, né, que essa regra aqui da produtividade determinando a remuneração, ela é amplamente adotada, né. Basta ver também a adoção de um critério de pagamento chamado de comissionamento, né, a pessoa recebe comissão dos resultados, né. E aí, claro, se ela der mais resultado, recebe mais comissão, der menos resultado, menos comissão, né. Algo bastante comum em empresas, setor financeiro, setor imobiliário, setor comercial. E a outra questão bastante importante e relativa, e que é decorrência da escassez dos recursos, são as escolhas, né, que precisam ser feitas em relação à busca de maior produtividade. Ou seja, quando a gente pensa, sobretudo, em economias capitalistas e empresas competitivas, a única escolha que
deveria estar disponível é como produzir de maneira mais produtiva, né? É isso que caracteriza uma empresa e não só uma empresa, né? Quando a gente fala em empresa, vira uma coisa abstrata, parece que não tem ninguém ali, né? Efetivamente, eu estou falando também das pessoas, né? Em economias competitivas e em qualquer forma de aglomeração das pessoas de forma competitiva, a única escolha que tem que estar disponível é de ser mais produtivo. Que significa o quê? É produzir, encontrar formas, né, de produzir a mesma quantidade utilizando menos recursos, como por exemplo, usando menos tempo, ou seja, fazer a tarefa mais rápido, ou usando mesmo uma menor quantidade de insumos materiais, matérias-primas, ou então fazer o quê? Conseguir produzir a mesma quantidade de bem ou de serviço, perdão, produzir uma maior quantidade de bem ou de serviço utilizando o mesmo volume de recursos, né? Ou seja, usa o mesmo tempo, só que em vez de em uma hora conseguir executar a tarefa apenas uma vez, consegue executar a tarefa duas vezes. Que é sinônimo de produzir com custos unitários menores, né? Então, o que é ser competitivo? Ser competitivo é ser produtivo, né? Ser produtivo, ser competitivo significa basicamente o quê? Conseguir oferecer com custos menores. Essa possibilidade ela é muito boa, por quê? Porque ela permite a gente ganhar mercado. Se os nossos concorrentes oferecem algo, bem ou serviço, com custo mais elevado, nós produzindo a um custo menor, nós podemos oferecer para os potenciais compradores o mesmo bem ou o mesmo serviço por um preço mais baixo. E aí, naturalmente, né, se essas pessoas se guiarem suas escolhas de demanda pelo preço, elas compram da gente, não compram dos nossos concorrentes. Outra possibilidade é a seguinte: a gente produz com custos unitários menores, por sermos mais produtivos e competitivos, e enquanto que nossos concorrentes produzem com custos mais elevados e praticam preços mais elevados, em vez da gente baixar o nosso preço para ganhar mercado, porque possivelmente, né, o ganho de mercado talvez não seja tão grande assim, a gente consegue fazer o quê? A gente não baixa o nosso preço em relação dos concorrentes. Porém, como temos custos menores, nós vamos ter lucros maiores. E aí, efetivamente, isso é muito interessante do ponto de vista de uma empresa, do ponto de vista das pessoas, né? Efetivamente, eu acredito que o que vale para pensamento empresarial ou empreendedor, vale para as pessoas. Então a gente quer que a empresa seja empreendedora. Tá, mas uma empresa vai ser empreendedora se ela for composta por pessoas empreendedoras. Tá? Pessoas não empreendedoras não construirão empresas empreendedoras. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque uma empresa não faz nada, uma empresa é só um nome, é algo relativamente abstrato. O que há de concreto numa empresa são as pessoas que trabalham nela. E efetivamente a empresa vai acabar tendo as características das pessoas que trabalham nela. E aí até por isso que existe processo seletivo, porque as que já estão na empresa querem trazer pessoas que fortaleçam as características entendidas como positivas, mas não as pessoas que não tenham essas características. Análise econômica, nós utilizamos um método de estudo que basicamente está ou amplamente apoiado na formulação de teorias e de argumentos, que envolvem a concepção de premissas, de hipóteses, raciocínios e conclusões. Porém, não basta ter uma teoria, um argumento que tenha muita lógica. Por quê? Porque isso é simplesmente um raciocínio lógico hipotético. É preciso que haja uma conexão entre essas teorias e esses argumentos com a realidade concreta. E para isso, a gente faz o quê? A gente coleta dados, né, informações qualitativas ou quantitativas das realidades estudadas e vamos avaliar a confirmação ou a refutação das teorias e dos argumentos. Porque quando essas ideias, esses argumentos, raciocínios, essas teorias apresentam uma confirmação através das realidades concretas, então nós podemos formular modelos econômicos que são utilizados para se fazer uma análise dos problemas. E
também para que se a gente possa ensinar uma maneira de analisar do ponto de vista econômico situações existentes no mundo dos negócios ou na organização econômica de pessoas, de empresas e qualquer nível de sociedade. Mas claro que, para fazer isso, e diante da complexidade da realidade, a gente vai fazer o que? Uma simplificação, focando nos aspectos mais relevantes e omitindo os aspectos menos relevantes, né? Então, fazer um modelo econômico é fazer isso, é tirar um retrato simplificado das principais características daquela realidade analisada, tá? E não só em economia nós fazemos modelos de análise em qualquer área de conhecimento. Na história, nós estudamos história através de modelos, né? Através de descrições do que foram os aspectos mais relevantes para um determinado processo histórico. Nós não estudamos tudo o que aconteceu num determinado período de tempo. Muito do que aconteceu é omitido. Por quê? Porque não teve relevância para o desenvolvimento ali dos fenômenos. E isso vale para todas as áreas de estudo que nós temos. Esses modelos têm suas hipóteses, e aí então é sempre muito importante quando a gente usa um modelo de análise, inclusive um modelo econômico, a gente entender quais são as hipóteses existentes. Porque se a gente aplica um modelo num contexto para o qual ele não foi feito para ser usado, naturalmente não vai funcionar. Mas aí não é um problema do modelo, aí é um problema do analista. O analista que está usando uma técnica de análise para analisar um problema para o qual a técnica não tem serventia, né? Porque a técnica é a técnica, é só uma receita do que olhar, como olhar, do que processar e etc. Agora, quem usa são as pessoas, os seres humanos, né, os analistas. Então, às vezes, o que acontece? As pessoas não se atentam ali para as condições de uso de um determinado conhecimento e aplicam, e aí, claro, ele não funciona, porque não foi feito para aquilo. E aí elas falam, isso aqui não serve para nada. Acho que quem não serve para nada é a pessoa, né? Porque ela que usa um conhecimento para algo para o qual o conhecimento não foi feito para ser usado, né? Então é ela que não sabe usar. Porque conhecimento, assim, é só uma série de informações, elas não fazem nada sozinhas. Quem faz são as pessoas. Então precisa sempre se atentar muito quais são as hipóteses aos contextos de aplicação de um certo conhecimento. E naturalmente requerem validação, né, com as informações existentes sobre as realidades estudadas. A economia, né, como uma área de estudo chamada de mais propriamente de ciência econômica, ela tem duas grandes áreas de produção de conhecimento: a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia é algo mais antigo do que a macroeconomia, né? Então os primeiros estudos econômicos eles eram mais focados em microeconomia e, efetivamente, a microeconomia está muito mais baseada no estudo das questões relativas ao equilíbrio dos mercados, né? Ou seja, como que, ao haver algum fenômeno no mercado, como que o mercado vai se equilibrar. Ou seja, qual vai ser a transição sofrida e como que comportamentos de oferta e de demanda vão alterar ali o equilíbrio do mercado. E claro, nós temos que nos preocupar com as questões relativas à oferta e à demanda. A oferta diz respeito à produção, a demanda ao consumo, que nos leva ao entendimento do conceito de firma ou empresa e consumidores. Então, a microeconomia ela estuda as relações econômicas individuais e de mercado, não somente intramercado, né, ou seja, devido a uma mudança que houve, como que esse mercado vai se acomodar, né, devido a uma expansão de demanda, uma contração da oferta, como que esse mercado vai se acomodar, ou seja, o que vai acontecer com o preço e as quantidades transacionadas no mercado. Mas também nós temos as questões relativas às relações intermercados, né? Então, por exemplo, anos atrás, houve uma alta do preço do etanol aqui no Brasil, que foi provocada
por causa da falta de chuvas que aconteceu na Tailândia e na Índia. A Tailândia e a Índia são dois grandes produtores de açúcar, a partir da cana, assim como o Brasil faz. E alguns anos atrás houve um fenômeno que choveu muito pouco, e aí as plantações de cana elas tiveram pouco rendimento na Tailândia e na Índia. E aí, com isso, a produção de açúcar da Tailândia e da Índia caiu, né? E o açúcar é uma mercadoria amplamente negociada do ponto de vista internacional, e isso fez com que houvesse uma queda na oferta do açúcar no mercado internacional. E aí, queda de oferta no mercado, né? Vocês já estudaram em microeconomia, a contração da oferta, ela leva a uma menor quantidade de açúcar disponível para ser vendido e, por consequência, um encarecimento do preço do açúcar. Bom, com isso, o que aconteceu? Com o aumento do preço do açúcar no mercado internacional, os produtores de açúcar e de álcool aqui do Brasil, né, que geralmente estão muito ligados, quer dizer, um produtor ali, as nossas destilarias, elas produzem álcool e açúcar, né, as empresas têm os dois ramos. Vendo isso, o que eles fizeram? Eles destinaram a conversão ali da garapa para açúcar. Por quê? Porque o açúcar estava ficando mais caro no mercado internacional e estava tendo mais demanda, então era a chance de conseguir vender mais açúcar no mercado externo e ganhar mais dinheiro. Então os nossos produtores diminuíram a produção de etanol e aumentaram a produção de açúcar. Só que aí com isso também o que aconteceu? Elevou o preço do açúcar dentro do mercado brasileiro por causa do aumento no mercado internacional e aumentou o preço do etanol. Porque com a redução da produção de etanol, teve uma queda na oferta de etanol aqui dentro do país, e isso fez aumentar o preço do litro do etanol. Então, tudo isso a gente estuda em microeconomia, basicamente as relações de mercado e tudo aquilo que disser respeito aos agentes do mercado. Já na macroeconomia, a gente estuda o quê? A evolução temporal da economia. Repara que na micro, né, como vocês estudaram já anteriormente, lá não haviam questões de tempo, né? A gente estudava o mercado, mas a gente não estudava se o mercado se reequilibrava em um mês, em 2 dias, 4 horas. A gente tentava entender como que ele se reequilibrava, qual era a forma de reequilíbrio, né? Qual era o movimento que iria acontecer com preços e quantidades, mas não tempo. Já em macroeconomia existe uma preocupação bastante grande com o tempo, porque o que a gente está querendo fazer é um acompanhamento da evolução temporal da economia, olhando agregados macroeconômicos, né, que são componentes da economia como um todo, perdão, são variáveis que expressam o comportamento da economia como um todo, ou grandes componentes da economia. E não só o acompanhamento temporal, mas também quais são as causas desses movimentos e as inter-relações existentes entre esses agregados macroeconômicos. E o foco se dá por relações econômicas que são agregadas. Então, o que nós temos é que as duas áreas de estudo da economia, a microeconomia e a macroeconomia, elas se complementam, né? Cada uma tem suas vantagens e, naturalmente, tem suas desvantagens. A macroeconomia tem uma vantagem, né, de que a gente vai ter um olhar mais amplo sobre as relações mais agregadas. Porém, a gente, ao mesmo tempo, vai perder as informações mais setoriais, de mercados específicos, de grupos individuais, por causa da agregação. A micro tem essa vantagem, só que ela tem a desvantagem também de que não vai nos dar impressões da economia como um todo, ou impressões de grandes proporções da economia. Tá? Então, não tem área melhor ou pior entre micro e macro. O que tem é que cada área tem vantagens e tem desvantagens. E certamente as duas interagem na medida em que os resultados macroeconômicos eles decorrem do que? Dos resultados microeconômicos. Então, por exemplo, o PIB, que é uma medida de produção agregada da economia. O PIB do país, ele é o quê? É o resultado da produção das empresas do país. Né? Então, se houver um aumento da produção das empresas, vai haver um aumento do PIB do país. Se porventura a produção das empresas cair, o PIB cai.
Então, as duas áreas da economia, elas interagem e certamente elas, a cada uma à sua maneira, sempre traz contribuições para o entendimento da realidade estudada. Antes de eu entrar agora em alguns aspectos mais particulares, vou esclarecer alguns conceitos que eu vou usar. Existe o conceito de fatores de produção, que são os recursos que são utilizados na produção de mercadorias, sejam elas bens ou serviços. Esses fatores de produção são comumente organizados em três grandes categorias, que são trabalho, capital e recursos naturais. O trabalho, especificamente, ele diz respeito ao quê? A capacidade de trabalho humana, né, que é aquilo que é contratado das pessoas. Né? Então, quando uma empresa contrata, ela não contrata a pessoa, ela contrata a capacidade de trabalho da pessoa, né? Porque efetivamente pessoas não são transacionadas, pessoas não são mercadorias, exceto em mercados de escravidão, que aí efetivamente a mercadoria que é transacionada é a própria pessoa. Há muito tempo já não vivemos assim, né? De maneira ampla. O que está sendo transacionado é a capacidade de trabalho das pessoas, que nós chamamos geralmente de trabalho. O capital é aquilo que está constituído ou imobilizado, né, em forma de máquinas, equipamentos, ferramentas, instalações, e que efetivamente são propriedade dos acionistas da firma. Tá? Assim como o trabalho tem um proprietário, que são as pessoas contratadas, o capital também tem um proprietário, que são os acionistas ali da empresa. E aí por isso que, né, o uso desses recursos vão gerar pagamentos aos seus proprietários. Mas claro que, né, tem que ter um certo cuidado no seguinte, né, às vezes você olha essa divisão ali, você fala trabalho e capital, né, proletários capitalistas. Tem que ter um cuidado aí com o seguinte, né, porque às vezes um acionista de uma empresa, ele trabalha na própria empresa, tá? Ele não é só dono, ele tem um cargo e ele de fato trabalha, né? Então, ele também está contratado ali, né, ele recebe um prolabore, né, uma forma de pagamento pelo serviço prestado, não só por ser proprietário. Né? Então, assim, eu não gosto muito dessa divisão assim. Eu busco ter um cuidado com essa divisão para não colocar na cabeça, né, de que de um lado você tem lá os proletários, do outro lado os capitalistas, né? Até porque nas empresas que se organizam de uma maneira que dão às pessoas contratadas participação no resultado, isso tem uma semelhança a ser acionista da própria empresa, né? O que tornaria ali o proletário um capitalista também, né? Então, assim, só ter esse cuidado, né, de pensar bem, né, o que está envolvido na situação. E tem os recursos naturais, que envolvem vários fatores, né, sobre os quais nós não temos controle, a fertilidade da terra, clima, né, temperatura, umidade, a água, né, a própria iluminação, que assim não tem dono, né? Aí a gente diz que o dono é a natureza. Tá? E aí, claro que tudo isso não é pago, né? Porque como a gente não sabe a quem pagar, que é a natureza. Aqui, no trabalho, a gente sabe quem que deve ser pago, né? A pessoa cuja força de trabalho foi contratada. O capital, o uso do capital, a gente sabe para quem pagar? Sim, o acionista da empresa. Agora, o recurso natural não tem como pagar, né? A gente não sabe para quem mandar esse dinheiro. Então, não manda para ninguém. Simplesmente usufruímos desse recurso e não há pagamento feito para eles. Outro tema importante que a gente vai até estudar como um tópico particular aqui do curso é a inflação. Tá? Inflação nada mais é do que o aumento do nível ou do índice geral de preços. Né? É uma média dos preços. Né? Então, por exemplo, vocês já estudaram média ponderada em estatística. Né? Um índice de preço nada mais é do que uma média ponderada de preços de um conjunto grande de mercadorias. Tá? Isso é um índice de preço. E aí, o aumento do valor do índice, refletindo um aumento dos preços das mercadorias que o compõem, caracterizam aquilo que chamamos de inflação. Outra definição importante, e aí essa precisa prestar atenção, é em relação aos horizontes temporais da análise econômica, que dizem respeito à alteração
duradoura no uso do capital, tá? E que vai ser diferente do que é adotado no contexto, por exemplo, da contabilidade. Chamamos de curto prazo em economia quando, independentemente de qual seja o prazo cronológico, não aconteça, não ocorra alteração duradoura no uso do capital. Só tem alteração no uso do trabalho, tá? Então, por exemplo, tradicionalmente, né, antes da pandemia, as empresas contratavam trabalhadores temporários, né, sobretudo da área comercial, no final do ano. Por quê? Porque tem um aumento do comércio, por causa das festas, e então havia uma grande contratação de pessoas em caráter temporário. As lojas não aumentavam de tamanho, as empresas colocavam mais turnos, mas elas não mudavam basicamente o tamanho, né, da edificação, o número de máquinas e etc. Mudava só o quê? O uso de trabalho. Durava só um tempo e depois era desfeito. O contrato temporário terminava. Tá? Então, quando a gente fala de curto prazo e economia, a gente não está falando de um mês, de um ano. Por quê? Porque depende muito da atividade. O que é curto prazo para vestuário e comércio, do ponto de vista de tempo cronológico, pode ser muito diferente de curto prazo para uma siderúrgica, para uma empresa hidrelétrica. Tá? Então, não diz respeito à cronologia de calendário. Tá? Curto prazo não tem alteração duradoura no uso do capital. Só tem no uso do trabalho. E o longo prazo é justamente o quê? Quando nós temos alteração duradoura no uso do capital. Né? Então, uma empresa vai lá e constrói uma outra unidade produtiva, uma outra fábrica. Então, assim, ela vai usar um outro edifício, ela vai ter outras máquinas. Então, isso vai envolver uma alteração duradoura no uso do capital. Tá? E aí nós vamos dizer que essa decisão foi uma decisão de longo prazo. Tá? Longo prazo e curto prazo de economia tem uma certa relação assim com a facilidade ou dificuldade de você desfazer a decisão tomada, né? Então, quando a gente só aumenta o número de pessoas contratadas, é mais fácil se desfazer dessa decisão do que no caso de máquinas e equipamentos, porque, né, se você termina os contratos de trabalho, agora quando você quer parar de usar a máquina e equipamento, né, principalmente se a empresa comprou essas máquinas e esses equipamentos, vender pode ser muito mais difícil. Tá? Então, certamente é uma decisão mais duradoura. E é importante ter esse entendimento, porque isso é que vai definir o que são as questões conjunturais da macroeconomia e as questões estruturais da macroeconomia. Então, essas noções sobre os prazos, os horizontes de tempo de análise econômica vão também definir o que são as questões conjunturais e as questões estruturais da macroeconomia, que vão requerer diferentes abordagens. Ah, Entre as questões conjunturais está a preocupação em relação ao o nível de emprego dos fatores de produção, né? Então, emprego das pessoas, emprego das máquinas, né? Das instalações e da inflação. Enquanto que as questões que caracterizam o que nós chamamos das flutuações econômicas. Né? Então, flutuações econômicas são fenômenos que acontecem em horizonte de curto prazo. Já as questões relativas a crescimento econômico e a distribuição de renda, já assim como o progresso tecnológico e o desenvolvimento econômico, aí já são questões mais de longo prazo, chamadas de ligadas às teorias de crescimento, desenvolvimento e que envolvem as mudanças estruturais e institucionais da organização da economia. Do ponto de vista de objetivos, a política macroeconômica basicamente pode ser descrita da seguinte forma, né? O governo deve atuar, tomar decisões em relação à produção e à demanda agregada, do ponto de vista a induzir que a economia opere
a pleno emprego dos fatores de produção, né, ou seja, visando fazer com que tudo e todos estejam empregados, que a taxa de inflação seja baixa, que haja crescimento econômico e uma distribuição justa de renda. Tá? Então, esses são os objetivos da política macroeconômica. Porém, o que acontece? Então, assim, você olha tudo isso, você fala, nossa, mas isso até, assim, não precisa estudar macroeconomia para saber isso, né? Que é bom estar empregado, que é bom que o preço das mercadorias não se altere, né? Que haja crescimento econômico, que a distribuição de renda seja boa e justa. Isso aí, assim, a gente já sabe, né? É verdade. Agora, o problema, e aí você pode se perguntar, né? Caramba, se tudo isso assim, é tão claro, tão óbvio, por que simplesmente não é feito? Né? Uma das razões é que as políticas de estabilização ou de curto prazo, que vão estar ligadas, né, ali às questões do pleno emprego e do controle da inflação, e mesmo as políticas estruturais de longo prazo, ligadas a crescimento econômico, distribuição mais equitativa da renda, elas envolvem objetivos que são interdependentes, mas que eles geralmente são conflituosos, né? Ou seja, ao buscar um certo objetivo, nós perdemos o outro, que é o que acontece, por exemplo, quando se busca reduzir a taxa de desemprego. Políticas que visam reduzir a taxa de desemprego aumentam a taxa de inflação, geralmente, como uma consequência. E as políticas de combate à inflação geralmente geram a consequência de aumentar a taxa de desemprego. E isso é uma relação tão estável e tão percebida nas economias que, perdão, até tem um nome. Ficou um pouco ruim, deixa eu só consertar. Eu já dou a palavra, já tendo a pergunta, deixa eu só concluir aqui isso que eu vou falar, tá? Então, como eu havia dito, os objetivos macroeconômicos eles são consensuais, porque se for reparar, eles são relativamente simples, né? Pessoas empregadas, inflação controlada, economia crescendo e as pessoas melhorando de vida, né? Quem seria contra um objetivo desse? Ninguém, né? Porque são os únicos objetivos que se deve ter, né, do ponto de vista agregado e macro, né? Só que acontece, a maneira de se obter esses objetivos macroeconômicos difere das estratégias de políticas macroeconômicas. Tá? Como, por exemplo, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu acho que ela queria fazer tudo aquilo, dos objetivos, só que ela achava que assim, ela iria conseguir fazer daquela forma, mantendo o nível de gastos com programas sociais, apesar da queda de arrecadação de tributos do Estado, e então ela acreditava que, mantendo os gastos, a própria economia, apesar da queda da atividade, ela iria se recuperar. Com a recuperação, o Estado iria arrecadar mais impostos e, com isso, ele iria conseguir pagar e manter sob controle a dívida pública, que estava aumentando. Por quê? Porque estava caindo a arrecadação de impostos, mas os gastos estavam mantidos. Então ela acreditava o quê? Que a arrecadação de impostos no futuro iria ser suficiente para cobrir a dívida. Aí, como ela perdeu apoio político e sofreu um processo de impeachment, veio um outro grupo que divergia dessa interpretação. Eles achavam que era uma estratégia muito arriscada, que a arrecadação tributária não conseguiria, futura, não conseguiria chegar ali num volume a manter a dívida pública sob controle. Então, eles preferiram uma outra estratégia, que era a estratégia do ajuste fiscal, que é fazer o quê? Reduz os gastos justamente por conta da queda na receita de arrecadação de tributos. Os dois grupos, né, da ex-presidente Dilma e depois do ex-presidente Temer, eu acho que eles estavam visando aqueles objetivos macroeconômicos. Só que a maneira de fazer que é diferente. O pessoal da Dilma é o quê? Mantendo gastos, que é uma abordagem keynesiana. O pessoal do Temer, reduzindo gastos, fazendo o ajuste fiscal, que é uma abordagem mais monetarista. Tá? Então são estratégias diferentes que, em tese, estão direcionados
para o mesmo objetivo. E, efetivamente, as políticas macro elas têm diferentes efeitos sobre grupos particulares da sociedade. Alguns vão ganhar mais, outros menos, alguns ganham, outros perdem. Então, tem divergência em relação a isso. O que vai levar a disputas políticas pela ocupação do Estado. Porque, veja, quem ocupar o Estado vai ter o poder de decidir suas escolhas e regras sobre a sociedade. Né? Então, por isso que tem uma disputa política imensa, com polarização imensa. Por quê? Porque a divergência em relação à ênfase da política macro, não estou dizendo que para todos, né, os eleitores e tal, mas para parte deles, sim.